Vamos então pro cara a cara? Bota na tela o cara a cara nosso aí. Galera, fortalece, dá moral aqui. Já tem uma novidade aqui pra você no canal da Placar, no nosso Placar aberto. Já a novidade. Vamos lá começar então com Rossi ou John? Retorno aqui, hein? Hã? Não sei se tá na transmissão, se a galera tá ouvindo um barulho aí. Tá com um rame forte aqui, é só no nosso retorno aqui. Ah, tá. Então vamos lá, Rossi ou John? A gente tem que votar rápido, galera. Pedrosa. Momento, Rossi. Raíza. Momento total do Rossi. Eu vou votar no... A cara do Bandeira é boa demais. Bandeira, você. Vota você aí, Bandeira. John, Momento, gente, Bandeira, pô. John, votou no John. John falhou uma vez recentemente, só isso. Ih, E papa. o Rossi não falhou nenhuma recentemente. Você Eu tem não razão, preciso mas- de recentemente. Eu não preciso de recentemente, eu não preciso de momento. Rossi mais goleiro, Rossi. Bracinho de jacaré? Mais goleiro, monstro. Joga com pé, joga de tudo quanto é jeito, Rossi. John, né, Bandeira? Eu vou votar E no digo John mais, também. hein, era poupa tempo. Eu acho o John mais goleiro que o Rossi, mas o Rossi é bom também. John. Vamos lá, vamos pro lateral direito, bora. Deu o Rossi aí. Wesley ou Vitinho? Raíza. Poupa tempo. Cara, Vitinho tá muito bem, né? Também. Vitinho é um dos principais jogadores do Botafogo hoje, do Renato Paiva. Mas eu ainda continuo com o Wesley, apesar de achar que o Wesley deu uma caída Deu de uma caída. rendimento. Caiu um pouco de rendimento. E o Vitinho, eu sou fã do Vitinho. Quando o Botafogo contratou o Vitinho, eu já gostava muito do Vitinho. O início dele foi muito ruim, mas agora ele é destaque. Mas Wesley. Gente, deu uma piorada forte agora aqui no nosso retorno. Tá uma interferência muito forte, a gente não tá conseguindo nem ouvir nada. Puder dar uma resolvida aí pra gente? Agradeço. Então a Raíza... Eu vou tirar aqui o retorno enquanto ele tá resolvendo. Raíza votou no Wesley, né, Raíza? Fui de Votou, Wesley, apesar fui dos de Wesley. elogios no Vitinho. Pedrosa. Eu sou Wesley também. Então, Papa Wesley. Cara, se eu tô trazendo a regra do momento, o momento do Vitinho é melhor do que o do Wesley. Assim, pra ser muito honesto. O Vitinho, ele cresceu com o Renato Paiva, tem feito gols importantes, inclusive, entrado na área, tem... O Vitinho, pra mim, é um jogador que no ano passado, o melhor jogo dele talvez tenha sido na final da Libertadores, porque a temporada dele no ano passado foi ruim. O Vitinho não conseguiu engrenar no Botafogo, digamos assim. Mas hoje, pra ser muito honesto, se a regra é momento, eu vou votar no Vitinho. Então tem Wesley, Raíza, Wesley, Papa. Eu vou... Ô, Bandeira, vamos lá, pode votar que eu tô ouvindo você. Vamos lá. Opa, no momento o Vitinho tá melhor que o Wesley. O Wesley é um baita lateral. O Vitinho tem até mais gol que o Wesley na temporada, porque o Paiva potencializa os laterais. Qualquer voto aí seria justo, mas eu vou votar no Vitinho pelo momento. Cara, difícil essa votação aí, né? Porque realmente, se for votar só no momento... Mas o Wesley acho que é mais jogador, de fato. É muito mais jogador, né? Muito mais, não sei não, ainda. Eu tenho um dilemazinho aí nessa votação. Confesso a vocês que eu tenho... Cara, eu vou empatar, vou ficar no muro. Mas já tem... Tá conta 2-2 não, né? Eu votei no Vitinho. Então eu tá acho o Wesley 2-2. mais jogador 2-2. também. Então meu voto é o de Mas eu Minerva, votei né? no Vitinho. O Papa tá me olhando com olhar de reprovação, o que eu vou fazer. Não, porque eu não vou ser clubista em algumas aí, não. Eu acho que o Wesley é mais Não, jogador. de fato, a fase do Vitinho é muito Fase boa. É melhor, boa, né? fase boa. Cara, muito então eu bem. vou ser coerente, vou votar no momento, vou votar no Vitinho, tá? Eu acho que o Wesley é mais jogador, mas o Vitinho tá melhor. Então, o Wesley deu uma osciladazinha, né, recente em alguns jogos aí. Então eu vou de Vitinho. Vamos lá, vamos em frente. Poupa tempo. Jair ou Léo Ortiz? É poupa tempo, Papa? Poupa tempo. Poupa tempo geral? O Bandeira é poupa tempo ou você vota no Jair? Vou votar no Léo Ortiz, mas não é poupa tempo não. Já vai ser um jogadoraço. Tá jogando muito. Vai ser, não é, Inclusive, Fabiano. Vai ser, não é. Não, peraí. Olha só. Se Vai o ser, Léo não Ortiz, é. além de tudo, se o Léo Ortiz, além de tudo, é um construtor também, é só ver o passe do Jair pro Arthur no primeiro gol do Botafogo. Não foi simples, não. Eu Jair vai ser um concordo. grande jogador, é muito No novo. jogo no Dito outro jogo do isso, Estudiantes, Léo- ele deu a bola no pé do... Mas ele falhou no último jogo. ele falhou. É isso que eu ia falar. Ele fez um bom ele jogo. fez um bom último jogo, gol. mas ele falhou. O Jair falhou. Peraí, calma aí. No último gol, ele corta, porque ele tá tentando corrigir um erro do Marlon Freitas na marcação, corta parcialmente, o cara desmarcado faz o gol. Só que ele já falhou em outros momentos porque é jovem. O Léo Ortiz, hoje, é mais jogador. Só que o Jair vai ser um jogadoraço. E tem o primeiro gol que ele dá um passe que é diferente. Eu concordo que ele tem muito Léo potencial Ortiz. para ser um grande jogador, mas não tem nem Ainda comparação não é. o Léo Ortiz com o Jair Bom, hoje. Léo Ortiz aqui, unânime, também votei nele. Vamos lá, vamos em frente. Léo Pereira ou é David Ricardo, né? É David Ricardo. Fabiano, David vota Ricardo. nele ou vai de Léo Pereira?
David Ricardo jogou muito quarta-feira, mas Léo Pereira por enquanto. Pedrosa, Essa alguém disputa, vota no O Léo David Pereira não Ricardo? tá num grande momento, jogou bem ontem, mas não tá. Ele vem causando, gerando pênalti, né? É um jogador que. Não vou dizer que ele tá mal, mas tá com aquela nuvenzinha negra que tudo dá errado. Mas não é que ele tá mal. Ele não é que ele fez partidas ruins. Ele errou. Em uma delas ele fez realmente um pênalti, mandou muito mal. Nas outras faltou sorte, mas ele ontem atuou bem e o Léo Pereira acho que é mais jogador. Quase que ele fez um pênalti lá também no jogo lá contra o Central Central Córdoba, Córdoba que o do cara lado. anulou. Mas Não, anulou pera bem, aí. né? Anulou bem. Mas Aquilo ele tinha ali não marcado o como pênalti. ser pênalti, Mas né? só faltava ter Pô, marcado aquele aquilo ali não pênalti. É a tinha como. nuvenzinha negra que eu tô Ô, falando. meu amigo. Eu Ontem acho ele- essa disputa muito mais nivelada do que a outra, por exemplo. Mas você vota no David Mas Ricardo? eu vou votar no Léo Pereira. Então, Léo Pereira para todo mundo aqui também, unânime. Vamos lá para lateral esquerda, Alexandro ou Alex Telles, papá? Cara, o Alexandre pra mim tá jogando demais, é monstruoso. Seleção também, o Alex também, são jogadores aí de alto nível, é muito equilibrado. Mas eu ainda, né, apesar da idade, ainda prefiro o Alexandre. Raíza. Cara, difícil, né? Porque são dois jogadores que chegaram voando aqui no futebol brasileiro. Alexandro voando, Alex Telles também, muito bem no Botafogo, construindo uma história bacana, com uma identificação bacana no Botafogo também. É duro, mas eu vou ali um pouquinho ali pro Alexandro. Um pouquinho Pedrosa. ali. Não veremos uma disputa mais difícil do que essa aí nas próximas posições. São dois jogadores que eu gosto muito. Pra mim, considero inclusive laterais completos. Sabem atacar, sabem defender, são conscientes taticamente. Cara, mas eu vou falar que... Eu vou tentar levar em consideração que o Alex Telles hoje é titular, mas ele chegou a perder a posição pro Cuiabano na era do Renato Paiva. Então, eu vou votar no Alexandro, porque eu acho que o Alexandro, ainda assim, com tudo que eu falei, é um lateral melhor do que o Alex Telles. Fabiano. É muito difícil essa, principalmente pela semana dos dois. Estamos falando de carreira, é difícil. Estamos falando de momento, é mais difícil ainda. O Telles, além de ter jogado bem contra o Inter e contra o Estudiantes, meteu um golaço no final de semana. O Alexandre vem jogando muito bem, fez uma jogadaça no gol ontem. Olha, essa é muito difícil mesmo. Sendo muito difícil, eu já fui justo na dupla de zaga que votei no Flamengo, vou ter que pender pro meu lado, né, Alex Telles? Rapaz, eu também tava inclinado a votar no Alex Telles, mas é difícil demais, né? Realmente, acho que o Alexandre é um cílio, né? É um fio de cabelo acima do Alex Alianza Telles. Lima. Eu ia falar Cara, olha só. O Alianza vai pra É o Sul-Americana, Alianza Lima. vai Alianza pegar o Lima, Vasco acima, e né? vai eliminar o Vasco. Eu vou votar no E ele vai Alexandre ter que- também. Gol do Barcos Vai e ter Paulo que vir aqui. Guerreiro. Ele vai ter que vir Eu acho o aqui, Alex tá? Telles muito bom, mas eu vou votar no Alexandre. Achei um pouquinho melhor também. Concordo com os companheiros aqui. Vamos que mais aqui? Everton Araújo ou Gregory? Bandeira, você primeiro. Há necessidade mesmo, Ah, gente? Pelo amor de Deus. necessidade. Há necessidade. Tem que acelerar, galera. Gregory Vamos lá. Pitbull, pô. Gregory. Gregory, de longe. Pedrosa. Poupa tempo. Não, é poupa tempo. não. Raíza. Cara, o Everton Araújo no ano passado, final da Copa do Brasil, jogou muito, tá? Um Eu joguinho, só né? queria frisar isso. Tá bom. Mas, Dito Gregory, isso, Eu tô fala, com a pá. Raíza, repito o que ela falou. É isso aí. E só pra gente corrigir ali, o Vitinho tá com duas fotos ali, porque esse não é o Gregory. o Vitinho. Eu nem olhei a foto, tô com tanta pressa O aqui. Vitinho tá voando, é volante, lateral. Ele Tá joga jogando nas em 11, todas, cara. o Brincadeira. Vitinho. Então, Gregory, deu Gregory aqui. Vamos lá, vamos em frente, galera. É De La Cruz ou Marlon Freire? Ih, rapaz, agora que eu quero ver, hein, Pedrosa. Momento, hein? Rapaz. E eu falei que os dois estão batendo recorde de lançamento. Lançamento do Marlon Freire para aquele terceiro gol. Agora, quero só dizer um negócio daquele terceiro gol do Botafogo. Foi, primeiro, eu não estava aqui ontem, né? Primeiro, justíssima a vitória do Botafogo. Justa. Segundo, quase que o Botafogo deixou de ganhar por um pênalti inventado em cima dele. Pênalti inventado, um Mandrake. absurdo. Eu queria ver um time brasileiro na Argentina, alguém marcar aquele pênalti para um time brasileiro Absurdo, na Argentina. Um absurdo. absurdo aquele pênalti. E terceiro, que eu devo dizer também, embora tenha considerado a vitória muito justa, eu nunca vi goleiro escolher canto num contra-ataque. O cara escolheu o canto, o goleiro. Primeira vez que eu vejo esse Fora da área. troço, pra mim, frangaço. Um golaço do Arthur e ao mesmo tempo um frangaço. O goleiro escolheu um canto e pulou. Inacreditável. Você viu aquele lance? Verdade. Que goleiro foi pro outro lado? Eu não entendi aquele troço Não, até é agora. inacreditável aquilo.
E Tentou assim, adivinhar, até pô. mesmo, ô Ilan, se ele quisesse escolher o canto, a lógica daquela batida ali é aberta. Não é pra dentro. Mas não existe goleiro, tem que ir na chapa- bola, pô. Então, isso que eu tô te falando. Se ele fosse escolher um canto, era pra ele ter escolhido o canto que o Arthur bateu. Loucura. Entendeu? Resultado justíssimo e golaço. Mas ao mesmo tempo que foi um golaço, foi um frangaço do goleiro. Eu nunca vi aquilo ali. Vamos lá, Bandeira, De La Cruz ou Marlon Freitas? Hoje o Marlon Freitas vem de 3 assistências com bola longa, jogando muito, marcando melhor. De La Cruz jogou muito bem ontem. E é um baita jogador, mas Marlon Freitas hoje. Pedrosa. Preciso ser coerente. O momento, pra mim, o De La Cruz jogou muito ontem, mas é o Marlon Freitas. Raíza. Eu acho o De La Cruz mais jogador, tá? Mas no momento, eu acho que o Marlon Freitas é mais regular. Então, Marlon Freitas. Eu voto com a Raíza, pra mim é isso. Eu, Eu acho, acho De La que o Cruz De La- mais jogador, Marlon Freitas tá melhor. E o Marlon Freitas, na cima, tem pedigree, né? Fala, Papa. Eu acho que o De La Cruz é mais jogador, vai começar a jogar mais que o Marlon Freitas, vai se firmar no Flamengo, que ainda não se firmou, a verdade é essa, ele ainda não mostrou a que veio, não sei se eu estou falando alguma loucura, mas o De La Cruz ainda não conseguiu valer o que foi pago. Acho que ele vai conseguir, acho que vai se superar, vai ser mais jogador que o Marlon Freitas, mas hoje o Marlon Freitas está jogando mais ainda. Marlon Freitas, então. Vamos lá, vamos em frente. Arrascaeta. Ih, que não Poupa jogou- tempo. Que não jogou bem ontem, Juan Cruz. Gente, Pô, não, Isso aí é Juan aqui, Cruz de pô, longe. zoando, né? acelera. Acelera. Vai, Vamos em vai, frente, vai, 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 em vai, frente, vai. em frente, em frente. Acelera. Luiz Araújo ou Arthur. Ó, ainda tem não jogo dá pro aí. Arthur, não. Fez Ainda um não dá. golaço, né? No frango do goleiro. Fez um Frango do goleiro. Não dá Fala, pro Arthur, Papa. não, cara. 2 bons Calma aí, jogos. foi O Arthur lindo vem o de gol, 2 lindo, grandes gol jogos, lindo. né? Dito isso. Alguém vota no Arthur, vem não? de 2 gols Eu e voto 2 no Arthur. assistências. Pelo amor Fabiano vota no Arthur? Também. No Arthur. Eu queimei minha 2 língua gols, com o 2 Luiz assistências Araújo, na O última Luiz jogou semana. bem ontem, né? que jogou muito, foi um dos melhores do jogo, top Ontem. 3 pra mim. Mas Pô, na o direita. Arthur Luiz Araújo já na tinha direita jogado outra bem contra o coisa. Inter e jogou, pra mim, decidiu o jogo pro Botafogo. Mas não é mais jogador. Só que o Arthur, golaço. Pelo amor de Deus. Arthur, é. É. Fabiano, Arthur? Arthur. Raíza vota em quem? Semana é do Arthur. Cara, o Luiz Araújo, o problema é que o Felipe não tem colocado ele pra jogar na posição dele, né? Que é a ponta direita. Quando ele joga de ponta direita, ele mostra um pouco do que ele mostrou ontem. Ontem ele foi muito bem, mas não foi nem das melhores partidas que ele já fez com a camisa do Flamengo. Mas ali, na ponta direita, hoje, se me fala, você vai ter que escolher entre Arthur ou Luiz Araújo pro seu time, eu escolho o Luiz Araújo, então vou de Luiz Araújo. Papa é Luiz Araújo? Claro, fácil. Eu vou votar no Arthur. Eu gosto muito do Luiz Araújo, gosto do Matheus Gonçalves, gosto de vários jogadores que não são titulares no Flamengo. Luiz Araújo, obviamente, é um deles. Mas eu acho o Arthur... É que o Arthur ainda não jogou aquilo tudo que já jogou um dia, né? Mas ele é um jogadoraço e fez um jogo muito bom, né? Fez um golaço, né? Já citei esse lance aqui agora há pouco. Eu vou votar nele. Eu tivesse escolher entre os dois, Falou né? que foi frango. Vou Você nessa da falou que foi raiz aí. Foi frango, mas foi um golaço, né? Ele, cara, ele mata Pô, com dois, ele faz domínio. gol com 2 Pra toques. votar contra Ele o Flamengo, mata e chuta. Pra votar contra o Flamengo, se contradiz o tempo todo. Mas vamos... Ele disse, fica que, bolado. ele disse que esse casaco Vamos não lá, é muito Flamengo, vamos não. lá. Meu. Vamos em frente. Casaco não é muito Flamengo, não. Michael ou Cuiabano, hein? Raíza. Pô, acelera! Pô, Chuck. Produção, robozinho, acelera! É joga Chuck, é? muito. Acelera, Quem vai votar no produção. Chuck aí? Não. O Misha joga muito, não vive uma grande fase técnica. Não vive uma grande não fase vive técnica. O Cuiabano vive um momento espetacular. Tá jogando de ponta e arrebentando de ponta no Botafogo no momento Cuiabano. Pedrosa. Poupa tempo. Poupa Hoje tempo. é poupa tempo. Cuiabano, Papa. com certeza. Não tem como. É isso. Cuiabano, Bandeira também. Bruno Henrique Porra, ou poupa Igor tempo. Jesus? É poupa tempo? Poupa Hoje tempo. é, né? Culpa do Felipe que bota ele pra jogar, né? Poupa tempo. É. Vai voltar no Bruno Henrique? Porque ele é pai do Botafogo, sim. Eu nunca vi um Isso é pai. inegável. Ele Que é o pai do Botafogo. Bruno Henrique é o pai do Botafogo e vai Isso é fazer gol. E vai inegável. fazer gol domingo. Pode me Raíza. cobrar. Ó, na Supercopa, no cara a cara que a gente fez na Supercopa, Bruno Henrique e Igor Jesus, eu fui de Igor Jesus, mas eu falei, Bruno Henrique vai fazer gol. E eu vou falar de novo. Eu vou de Igor Jesus, momento do Igor Jesus, o Igor Jesus Superstição, ó. é melhor centroavante Mas do que o Bruno Bruno Henrique vai Henrique, fazer isso gol. não se discute, centroavante, tá? Porque o Bruno Henrique não é centroavante. O Igor Jesus é melhor centroavante que o Bruno Henrique, mas domingo o Bruno Henrique vai fazer gol e o Igor Jesus não Só vai que fazer esse gol. cara a cara tá errado que vai jogar o Pedro. Tu acha, Domingo? É. Certeza. Fala, Bandeira.
Igor Jesus, sem superstição, quem saiu chorando, nunca vi o pai sair chorando da casa do outro, tomando de 4, como foi ano passado. Saiu chorando. Jogou. E aí o Igor Jesus... Quero saber de jogo que valia taça. No dia que valia taça, tomou chocolate de novo. Valeu mesmo, porque É Igor Jesus. Botafogo campeão. Não tô falando de pontos corridos, eu tô falando de final. Tô falando de final, tomou chocolatinho, a última agora. Igor Jesus. Igor Jesus. Eu voto no Igor Jesus também no momento. Eu sou fã do Bruno Henrique, mas não tem condição hoje. Hoje em dia não tem condição. Felipe Luiz ou Renato Paiva, hein? E aí, o Papa? Felipe Luiz, fácil. Felipe, é? Fácil. É? Voltou às boas com ele, lua de mel. Felipe Luiz tá fazendo um bom trabalho. Tá bom, Raíza, uma coisa ou outra, Filipinho? mas nem se compara com o Renato Paiva, né? Cara, Não o sei, Felipe não, Luiz é mais treinador que o Renato Paiva. Não sei. Hoje é mais treinador que o Renato Paiva. Prefiro o trabalho do Felipe Luiz do que o trabalho do Renato Paiva hoje, inclusive. O Renato Paiva tá encaixando agora no Botafogo, né? Ainda deixa o time do Botafogo muito exposto. Acho que um problema do Botafogo... O Botafogo é um time que cria muito, que chega muito, mas que ainda é uma equipe muito exposta. E o Felipe Luiz, o trabalho do Felipe Luiz, a gente não vê isso. Vê um trabalho mais equilibrado, na minha opinião, Felipe Luiz. Pedrosa. Eu acho que o Felipe Luiz também. Eu sempre friso aqui que ele tem uma máquina na mão. Então, assim, não é que seja mais fácil, porque treinar o Flamengo é sempre muito difícil, fora a pressão, mas ele tem, Mais peças, digamos né? assim, mais peças para a engrenagem dele Mais andar de uma material, forma né? muito melhor. Mas eu acho que o jeito de jogar me agrada muito mais do Felipe Luiz do que o do Renato O Paiva. Renato tá crescendo, tá? O Botafogo, meu irmão, agora virou um time vertical, virou um time muito veloz em transição. Ofensivamente, o Botafogo tá recuperando boa parte do que jogou ano passado, é o que eu tenho visto do Botafogo. Mas ok, também vou votar por enquanto no Felipe Luiz. Não sei se ele é mais treinador que o Renato Paiva, não, mas por enquanto é. Bandeira. Renato Paiva vem melhorando o time coletivamente. É É. difícil, por exemplo, jogar contra uma linha de 5 de time argentino, como foi contra o Estudiantes, e buscar soluções, como no primeiro gol, por exemplo, time rodando a bola 1 minuto. Mas hoje, sendo coerente, o Felipe Luiz tem um trabalho até mais longevo no clube que ele está. E o Flamengo tem isso que a Raíssa falou. É um time que, por exemplo, ontem impressionava muito, tudo bem que o adversário é limitado tecnicamente, mas não deixava a LDU pensar em jogar. Então, essa questão de organização no sistema defensivo conta muito também para quem quer marcar lá em cima. Hoje, o Felipe Luiz está à frente. Obrigado, Bandeira. Bandeira, um abraço pra você. Semana que vem você tá com a gente aqui todos os dias, né? Todos os dias, ou alguns dias, ou quase todos os dias. Muito obrigado. A gente se vê semana que vem. Pelo menos 3. Muito bem-vindo. Pelo menos aqui ao 3 dias. Ficou como aí? Fabiano Bandeira é nosso novo integrante aqui do nosso time Palmas. aqui, time grande. Muito bem-vindo, Bandeira. Bem-vindo! Muito Bem-vindo, bem-vindo! É isso. Um abraço pra você, Bandeira. Vamos ver o que vai dar. Flamengo ou Botafogo domingo no Maracanã. Como é que ficou a seleção? Bota aqui embaixo. Como é que ficou? Ficou assim, ó. Rossi, Vitinho, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Gregory, Marlon Freitas e Arrascaeta, Arthur, Cuiabano e Igor Jesus, Felipe Luiz o técnico. Quantos aí de cada um, hein? Vocês do Botafogo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 do Botafogo no time, 5 do Flamengo. E o técnico deu 6-6. 6-6. Deu 6-6, incluindo o treinador. Deu O empate técnico até do no Flamengo. cara. No time Tá deu vendo? 6-5 o Botafogo. Que surpresa, hein?